Olá pessoal, eu sou Eduardo Sarquis. Vou fazer aqui um vídeo que vai conversar com vocês sobre o algoritmo da divisão de frações. Na verdade, nós vamos tentar explicar aqui por que a divisão de frações se transforma em uma multiplicação. Vamos lá? Então, nós vamos usar essa divisão de frações, 3 quartos dividido por 5 sétimos, como um exemplo. Tá? E a gente já sabe que se a gente dividir 3 quartos por 5 sétimos, a gente tem que multiplicar 3 quartos pelo inverso de 5 sétimos, que é 7 quintos. E aí, a divisão de frações se transforma ali numa multiplicação, 3 vezes 7, 4 vezes 5. Quer dizer, a gente multiplica pela fração inversa, ok? O nosso vídeo é para explicar por que acontece isso, por que a gente acaba multiplicando por uma fração inversa. E, na verdade, essa aqui é a chave da compreensão desse algoritmo. Quando a gente divide frações, na verdade, o que a gente faz é a mesma coisa que multiplicar frações. A gente divide os numeradores e a gente divide os denominadores. A gente sabe que na multiplicação de frações a gente multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Acontece que a divisão de frações se processa da mesma maneira. Mas isso vai virar uma multiplicação. E nós vamos mostrar aqui como que vai virar uma multiplicação. Então, vejam bem, se eu tenho em cima, no numerador, 3 dividido por 5 e embaixo 4 dividido por 7, eu, na verdade, tenho duas frações. Ah lá, eu tenho uma fração 3 quintos dividido por 4 sétimos. Então, aquela divisão agora virou essa divisão da fração 3 quintos por 4 sétimos. Quando nós temos uma fração desse tipo, 3 quintos sobre 4 sétimos, quer dizer, uma fração composta de duas frações, para a gente simplificar essa fração de duplas frações, né, a gente precisa de colocar o denominador aqui, ó, de uma maneira que mais simples para a gente. Isso significa transformá-lo no número 1. Por quê? Todas as vezes que a gente tem um número, que pode ser fração, pode ser decimal, pode ser um inteiro, pode ser um negativo, qualquer número sobre o número 1, a gente sabe que é ele mesmo, que vai ser esse mesmo número, não é? Por exemplo, o número 10 é a mesma coisa que o número 10 sobre 1. E aí, né, é tão óbvio isso, que 10 dividido por 1 é 10, que aí a gente nem precisa de escrever o número 1, quando ele está no denominador. E aí nós vamos fazer uma setinha aqui. Nós vamos multiplicar as duas frações, esse 3 quintos e 4 sétimos, por uma mesma fração, que é 7 quartos. Se eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, no caso aqui os 7 quartos, eu não estou alterando o resultado. Então, isso vai dar o mesmo resultado de antes. Mas, né, vocês já devem ter visto que agora, no denominador dessa multiplicação de frações, quando eu multiplicar 4 sétimos por 7 quartos, eu vou obter o valor 1. Não é? Porque eu estou multiplicando duas frações, a mesma fração inversa, não é? Então, olha lá. Agora, a minha divisão virou uma multiplicação com o denominador 1. Então, virou 3 quintos vezes 7 quartos. No final, então, vejam, a minha divisão acabou virando uma multiplicação. E é essa multiplicação vai dar exatamente o mesmo resultado daquela primeira. Não é? Se eu multiplicar aqui 3 vezes 7, 21, 5 vezes 4, 20. Então, é 21 20avos, como foi aquela multiplicação lá no início, ó, quando a gente multiplicou pelas frações inversas. A única diferença é que aqui está 4 vezes 5 e na nossa manipulação, né, nós chegamos aqui que seria 5 vezes 4, que é a mesma coisa que 4 vezes 5. Ok? Então, está aí. Vamos guardar isso. Para a multiplicação e para a divisão, o algoritmo age da mesma maneira. A gente, aqui no caso da divisão, a gente divide os numeradores e divide os denominadores. Mas para a gente não fazer todo esse processo que eu fiz aqui com vocês,
né, e que ficaria chato de fazer em cada divisão de frações, a gente simplifica. Quando a gente está fazendo uma divisão de frações, basta transformar essa divisão numa multiplicação. A primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Então, essa história de multiplicar, da divisão de frações virar uma multiplicação, é uma simplificação desse processo que eu acabei de mostrar aí.